Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o Tributologia de número 44, gravado no dia 21 de junho de 2020. Sejam bem-vindos para mais esse programa. Você que está me assistindo no YouTube, por favor, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque assim que tiver novidade, pode ter certeza que você vai receber aí a notificação de que tem vídeo novo no canal. Você que está me ouvindo pelo podcast, não se esqueça de me acompanhar, não se esqueça de seguir o podcast, se você está pelo Spotify. Agora, se você está no Apple Podcasts, eu queria te pedir mais um favor. Avalie o podcast. Se você gostou, dê lá 5 estrelinhas. Se você não gostou, enfim, não dê estrelinha nenhuma. Ou eventualmente uma, não tem problema. O que importa é eu saber se vocês estão curtindo, pessoal. Gente, o tema de hoje é um tema muito interessante. É um tema que foi objeto de muita discussão nas redes sociais durante a última semana, que foi a decisão do STF acerca do local onde é devido o IPVA. O STF julgou a ADI número 4612 e o recurso extraordinário número 1.016.605 E nesse julgado, o STF entendeu que as locadoras de veículo têm que pagar IPVA ao estado em que o veículo circula. Esse julgado era um julgado muito esperado, porque efetivamente no Brasil nós não temos uma lei geral de IPVA. É interessante pensar que o IPVA é um imposto estadual, é interessante pensar que a Constituição, no artigo 155, inciso 3, trata do IPVA, e lá no parágrafo 6º prevê que há necessidade de uma lei geral para trazer a alíquota mínima, mas efetivamente não existe essa lei geral de IPVA no Brasil. O CTN não trata do IPVA, então é uma situação muitíssimo interessante, porque cada estado acaba criando regra própria, porque na ausência de lei geral, os estados têm a atribuição, têm a competência de criar as normas necessárias à efetivação do sistema tributário nacional. Isso está no artigo 24, parágrafo 3º da Constituição e 34, parágrafo 3º do ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Então, isso gerou uma grande guerra fiscal no Brasil, né? Porque efetivamente as locadoras, principalmente, isso acontece também com pessoas físicas, algumas pessoas físicas licenciam seus veículos em outros estados, principalmente as pessoas físicas que residem no Rio de Janeiro, porque aqui no Rio de Janeiro, além do IPVA ser um dos mais altos do Brasil, a gente tinha até pouquíssimo tempo atrás uma figura chamada vistoria, coisa que não tem em muitos estados. A vistoria do Rio de Janeiro é bastante severa, bastante complexa. Então muita gente emplacava o carro em outros estados, emplacava o veículo em outros estados. Isso é uma situação interessante que, como a legislação de IPVA do Rio de Janeiro obriga que o veículo seja emplacado no local do domicílio do indivíduo, se o indivíduo emplaca o carro em outro estado e ele não tem domicílio em outro estado, ele está incorrendo em crime, né? Crime de sonegação fiscal mesmo, porque ele está dando uma informação falsa ao fisco. Já houve várias operações aqui no Rio de Janeiro, da Delegacia Fazendária, com a Secretaria de Estado de Fazenda, para efetivar a cobrança do IPVA relativo a essas pessoas que licenciavam os veículos em outros estados. Então, a guerra fiscal ela foi instalada porque, gente, eu não sei se vocês têm noção, mas no Brasil hoje, de acordo com a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, 67% dos veículos disponibilizados para aluguel têm placa de Minas Gerais. Ou seja, 67% são licenciados em Minas Gerais, que é a sede da Localiza, que é uma das maiores empresas de locação de veículos do Brasil. Na verdade, da América do Sul, para ser mais honesto. Né? São mais de 200 mil carros. Então veja, a decisão do STF ela veio com o objetivo de tentar solucionar este problema. Mais uma vez, é o STF legislando, né? Legislando no sentido de que não há uma lei geral e o STF, então, cria, no julgamento da ADI do recurso extraordinário com repercussão geral,
uma lei, entre aspas, né, claro, uma norma geral de IPVA definindo onde é devido o imposto. E aí, gente, vamos lá, a maioria, né, e foi por maioria, dos ministros do STF entendeu que o IPVA ele deve ser devido ao estado onde o veículo é disponibilizado. Então, se a empresa, por exemplo, a locadora, ela tem várias filiais, ela não pode escolher onde licenciar o veículo. Isso é uma situação, no mínimo, inusitada, né? Porque com a nova economia digital, muitas pessoas estão alugando o carro para ser motorista de aplicativo. Ou mais, né? Com a crise do coronavírus, antes do julgamento, eu até vi uma propaganda de uma locadora de veículos em que ela dizia o seguinte: olha, alugue o carro no Rio e entregue em São Paulo. Alugue o carro no Rio e entregue em São Paulo. Foi essa a afirmação, né? Então, efetivamente, essa nova condição social que nós vivemos, nova condição econômica de muitas pessoas que deixaram de ter os seus carros, a malha aérea que não funciona, não raro vai acontecer de uma pessoa pegar um carro no Rio de Janeiro, entregar em São Paulo, ficar rodando em São Paulo durante um X tempo e depois pegar um carro, alugar e voltar para o Rio de Janeiro, né? Então, assim, é complicado você definir o local onde há a circulação do veículo, porque o Brasil é um país continental e interligado. É plenamente possível que eu alugue um carro aqui para entregar no Nordeste, por que não? Né? Eu posso querer fazer um passeio de veículo daqui até lá e de lá para cá eu voltar de avião. Enfim, essas são as possibilidades que efetivamente foram rechaçadas pelo STF, né? Foram rechaçadas pelo STF. O julgado da ADI 4612, essa ADI foi ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo contra a Lei Estadual de Santa Catarina. A Lei de Santa Catarina exigia o recolhimento do IPVA das empresas locadoras com filial em Santa Catarina, ainda que o domicílio eleito fosse em outros estados e o veículo fosse registrado em outro estado, né? O relator desse caso foi o ministro Dias Toffoli. Então, ele entendeu, claro, que cabe aos estados legislar sobre o IPVA e cada estado pode trazer as suas regras. Cada estado pode trazer as suas regras. E aí eu vou abrir aspas aqui para falar um pedaço do voto do ministro Dias Toffoli, que é muito importante. Nas hipóteses retratadas, o licenciamento dá apenas a aparência do que o aspecto material da exação acontece no estado onde esse ato foi realizado e cria um elo meramente formal entre tal unidade e o veículo. Com efeito, usualmente se observa que nessas situações a propriedade do veículo não é efetivamente exercida em tal unidade federada. Ademais, o licenciamento ali acontece, usualmente apenas para o proprietário ficar sujeito ao menor IPVA. E também foi julgado o recurso extraordinário 1016655, que esse era contra a lei de Minas Gerais. Foi uma locadora de Uberlândia. Né? E a tese fixada no recurso extraordinário com repercussão geral foi: a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio, assim entendido, no caso da pessoa jurídica, o estabelecimento a que tiver vinculado. Gente, o impacto disso aqui é enorme. O impacto disso aqui é enorme dentro do nosso ordenamento jurídico, porque as locadoras vão ter que se reorganizar. Ou seja, se eu tenho uma locadora no Brasil inteiro, eu vou ter que separar os carros agora. Os carros estão licenciados em Minas, estão licenciados, sei lá, no Paraná, os carros estão licenciados no Espírito Santo. Esses carros vão ter que ser reorganizados e vão ter que ser licenciados na sede da filial respectiva onde estão os veículos. Isso ainda vai dar muita confusão, pode ter certeza. E o placar foi apertado, foi um placar de 6-5, favorável a esse entendimento de que o IPVA é devido onde o veículo circula, tá? O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: a guerra fiscal ela existe. O problema é que essa guerra fiscal
essa guerra fiscal, ela não vai acabar com esse julgado, né? Você ainda vai ter muitos problemas no sentido de que basta agora as locadoras fazerem um desmembramento absoluto. Desmembra e faz parceria, né? O cara desmembra a atividade dele, deixa de ser filial, vai ter CNPJs independentes, e se tiver que entregar em outro estado, faz parceria, ou então simplesmente não recebe o veículo em outro estado, acabou. Tem que entregar e devolver no mesmo estado, entendeu? Realmente você vai ter um impacto financeiro nas locadoras, você vai ter um impacto administrativo nas locadoras, porque elas vão ter que ter uma nova forma de gestão dessa condição. Mas vamos lá, o que eu queria chamar a atenção, que dentro desse julgado também, o STF entendeu pela possibilidade da lei estadual determinar a responsabilidade para o locatário, né? É claro que nesse caso não vai ser o locatário pessoa física, mas vai ser o locatário, quer dizer, eventualmente pode até ser o locatário pessoa física, mas não tem nenhuma razoabilidade que a lei estadual crie a responsabilidade para o indivíduo que foi lá e alugou o carro para 2 dias. Principalmente a condução do julgamento é no sentido de contratos de longo prazo, né? No sentido de contratos que são firmados por mais de 12 meses. Ficando de fora, inclusive, as locações ao poder público, né? Mas efetivamente é uma possibilidade que as leis podem prever. Isso também aumenta a necessidade de compliance nas empresas contratantes de veículo alugado. As empresas contratantes de veículo alugado vão ter agora que, dentro do seu setor de compliance, exigir o comprovante de recolhimento do IPVA no estado onde o veículo vai ser utilizado. Então, se eu tenho uma empresa que aluga um veículo no Rio de Janeiro, por essa nova decisão do STF, por esse novo posicionamento do STF, o que eu vou ter que fazer é efetivamente, eu como locatário, né, exigir no momento da contratação que a empresa comprove o licenciamento do veículo no Rio de Janeiro e o pagamento do IPVA no Rio de Janeiro, sob pena de incorrer na responsabilidade tributária. É claro que decisão de tribunal não cria responsabilidade. O STF, na verdade, só endossou a possibilidade dos estados criarem suas regras próprias de responsabilidade tributária. Então, efetivamente, é possível que os estados definam agora, a partir de agora, quais serão as regras de responsabilidade acerca do IPVA. Portanto, gente, é uma decisão muito importante, muito importante. É sim, uma substituição da lei complementar que não existe, tratando as normas gerais de IPVA, seria muito melhor se houvesse uma lei complementar. E hoje cada estado tem a sua regra, né? E é interessante, assim, eu dou aula pelo Brasil inteiro, e quando eu vou dar aula em um estado, eu sempre estudo a legislação do estado, principalmente quando eu vou dar aula de impostos estaduais, e é interessante porque o IPVA ele é uma zona completa. Cada estado tem uma regra, tem umas regras base para todos os estados, mas cada estado tem uma regra específica, né? Mas uma unanimidade que acontece no IPVA, por exemplo, é que todos os estados cobram IPVA sobre embarcações e aeronaves, mesmo que o STF tenha declarado inconstitucional o IPVA sobre embarcações e aeronaves. Então, assim, o que você percebe no IPVA é uma grande festa pela ausência da lei complementar federal. Mais uma vez, precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos rever a legislação tributária, o tratamento do direito tributário no Brasil, porque, veja, agora, é claro que depois da decisão não houve impacto econômico imediato, né? As ações, por exemplo, acompanhei as ações na Bolsa das locadoras, das grandes locadoras brasileiras, não tivemos nenhum impacto relevante, né? Elas já estavam muito impactadas pela crise do coronavírus. Mas, efetivamente, isso aqui vai gerar uma reorganização delas e vai gerar uma reorganização do contratante. Portanto, é o STF, mais uma vez, tomando uma decisão que tem impactos econômicos relevantes, tá? Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês, eu espero ter sido claro. Hoje, então, qual é o posicionamento firmado pelo STF? O posicionamento é no sentido de que o IPVA deve ser recolhido no estado onde o veículo circula, não podendo mais, não cabendo mais o licenciamento do veículo no estado de uma das sedes da locadora. Isso vai servir também para a pessoa física, hein? Então, ó, fica aí de barba de molho, fica atento, você que tem o seu carro licenciado em outro estado que você nunca colocou os pés, isso vai dar problema em algum momento, eu não tenho dúvidas.
Gente, espero que vocês tenham curtido a Tributologia de hoje. Foi um pouquinho mais focado no julgado, que é um julgado relevante. Eu queria agradecer demais a audiência de vocês, agradecer demais o carinho de vocês e falar que semana que vem a gente tá junto para mais um Tributologia. Galera, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e semana que vem eu espero vocês. Semana que vem estaremos juntos para mais um Tributologia. Um beijo, galera, e até a próxima semana. Tchau, tchau!